luz, nasce do amor. Posso não ter nada, mas eu posso também ter essa presença, essa certeza de que existe uma pessoa do meu lado. E que essa pessoa, com a sua energia benfazeja ou negativa, está aqui tentando se comunicar comigo. Na verdade, o está através dos meus sentidos do corpo biológico, do meu corpo biológico, que capta essas energias através dos processos mentais, que são, em sua última essência, os processos espirituais, e são captados. Nessa sensitividade, né, eu posso compreender algum tipo de pensamento que esse espírito me colocou e traduzi-lo aqui em palavras. Ah, ele falou isso, eu sinto que ele falou isso. Eu sinto que é para dar tal recado. E aí, através de um processo intuitivo, eu dou o recado. Eu falo aquilo que eu estou sentindo pela presença, a aproximação dessas entidades. Ok? Continuando no item 3, né, como característica da mediunidade, ele diz a audiência, médios audientes, que são médios que ouvem a voz dos espíritos. Ele pode não ver, ele pode não sentir, mas ele pode ouvir a voz. A voz, falando claramente, ou às vezes de forma cortada, como se fosse um rádio tentando entrar em sintonia, né? Quem é médio audiente às vezes tem essa sensação de como se fosse você mudando o botão do dial, né? E aí você ouve a voz, deixa de ouvir, ouve de novo, ou ouve perfeitamente. Entendeu? Então, nesse processo, o médio audiente recebe as mensagens de viva voz. Né? Temos também a categoria dos médios videntes. Como o próprio nome diz, são aqueles que podem ver espíritos, acordado ou dormindo. Eu posso estar acordado na vigília ou posso estar dormindo. E eu vejo o espírito. Né? E eu posso estar com o olho fechado e vejo o espírito. Então, o médio vidente, ele vê parcialmente, completamente. Ele vê em preto e branco, vê colorido. Ele vai perceber e vai ver o espírito como ele de fato é. Como ele, ou melhor dizendo, como ele se apresenta para nós. Porque ele pode mudar a forma dele. Ele pode se apresentar de outra maneira, mas é aquele mesmo espírito. Né? Tem uma outra categoria que se apresentava muito, e essa terminologia era muito usada na época de Kardec, no século XIX, que são os médios sonambúlicos. Como o nome diz, são médios que estão dormindo, são sonâmbulos. O sonambulismo é uma característica, muitas vezes tratado como um sintoma de uma doença neurológica, onde o indivíduo está dormindo, mas ele se movimenta, ele fala, ele vê, entendeu? Ele anda, né? Então, ele não está, ele está ali, mas ele está vendo uma outra realidade. O médio sonambúlico, ele vê a realidade espiritual, mesmo com o olho fechado, mesmo dando a impressão, a caracterização de que ele está dormindo, às vezes de cabeça baixa. E ele vai falando tudo aquilo que os espíritos se comunicam através dele. O médio sonambúlico, né, ele muitas vezes está emancipado do corpo, ele sai do corpo, e às vezes ele tem consciência ou não daquilo que ele está falando. Entendeu? Ele pode ver também, ele pode ouvir, ele pode perceber também, mas ele apresenta sempre uma postura de como se ele estivesse dormindo. Na verdade, ele não está dormindo, ele está num transe mediúnico. Né? Então, esse transe mediúnico foi estudado por Kardec, foi estudado por outros grandes nomes do espiritismo no século XIX, no início do século XX, nomes da psicologia, como Carl Gustav Jung, estudou os médios
sonambúlicos, né. Então eles, e que traziam mensagens importantíssimas, fatos de extrema relevância filosófica, científica, cultural, para pessoas, para médicos, muitas vezes, por exemplo, um adolescente, uma criança, né? Uma pessoa que não tinha em sã consciência aquela formação, mas traduzia através do seu sonambulismo todo um conhecimento trazido dos espíritos, ou seja, dos planos inteligentes da vida, né? Onde se traduziam ali conhecimentos profundos que eram importantes ser dados naquele momento, naquele instante, para as pessoas que ali participavam daquelas sessões espíritas. A princípio, como uma coisa para chocar, né, através dos fenômenos mediúnicos, em segundo momento, para repassar conhecimentos, para trazer toda uma perspectiva da doutrina espírita, e que ela era válida, que ela era verdadeira, que não havia mentiras, que não havia enganações, e esses médios, e assim percebeu Kardec, que entrou num processo de entendimento da doutrina espírita para entender se era verdadeiro ou não, para desmascarar aquele processo, porque a princípio ele achava que aquilo tudo era uma farsa, e percebe ele que não, que existiam mentes em um outro plano espiritual, mentes inteligentes que traziam seus conhecimentos, seus pontos de vista sobre vários aspectos que eram colocados por Allan Kardec, assim como outros pesquisadores também. Assim o fez Carl Gustav Jung no início do século XX. Né? Nós sabemos que Jung era um médico psiquiatra, seguidor de Sigmund Freud, muito próximo de Freud, mas que deu uma outra vertente para as questões do processo inconsciente, inclusive a vertente espiritual, coisa que o Freud não havia feito antes. O Freud ele vai por um caminho que se volta muito para as questões da sexualidade humana, né? O que é correto, mas existem outras características do nosso mundo inconsciente, que se traduz como nossas características de lembranças dos nossos processos espirituais dessa vida, como de vidas anteriores.